Boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos de volta nessa segunda rodada e, de novo, aqui nos prestigiando com os seus conhecimentos, o Dr. Leonardo. O tema de agora será... Deixa eu colocar os óculos. Minutas de legislação que deverão ser aplicados para a implementação da reforma em cada um dos municípios. Eu quero agradecer em nome da APEPREV a presença de todos e parabenizar a APEPREV por essa iniciativa que vem de encontro com as necessidades de todos os RPPS. O Márcio, na hora do almoço, ele comprou ali uns 2 estilingues e deixou posicionados lá no fundo. Quem conversar vai levar uma pelotada. É o recado que ele mandou deixar para vocês. Bom, sem maiores delongas, vou passar a palavra diretamente para o Dr. Leonardo, para que ele faça as suas considerações. Sim. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Almoçaram bem? Estão descansados? Depois do almoço dá um sono, né, às vezes, então a gente tem que ficar bem acordado ali, né? Mas então vamos continuar aqui, a gente ainda tem um pouquinho para falar da regra de transição da União, como que está disposta a regra de transição. Aí eu prometi falar da PEC paralela, né, temos também, e aí sim a gente fala das minutas que a gente tem, dos projetos que está disponível no nosso site, para a gente poder conhecer um pouquinho, né? Então, como a gente tinha encerrado aqui nessa segunda regra de transição da União, a principal diferença dessa aqui para a primeira é que ela vai garantir uma integralidade e paridade para o servidor quando ele implementar esses requisitos, né? Então, não vou exigir que ele fique aos 65 anos o homem e 62 anos a mulher. Basta implementar esses requisitos aqui e ele tem um pedágio de 100%, que é aquilo que a gente comentou. Por um pedágio ser um pedágio alto, 100%, e esse é o objetivo, ele vai atender mais ou menos aqueles que estavam há 8, 10 anos de se aposentar, né? Porque aqueles que têm mais que isso, vai ter um pedágio muito grande, que às vezes não compensa, ele implemente as regras de concessão de benefício até no outro, tá? Aqui nos slides eu coloquei alguns exemplos para a gente comparar como que era a regra anterior, né? Qual a disposição que está agora e qual mais vantajoso para o servidor, a regra de transição 1 ou a regra de transição 2. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, em 2019, que a gente tinha uma mulher com 55 anos, 29 anos de contribuição. Aí, em 2020, teria 56 anos e 30 de contribuição. Ela poderia, então, na regra anterior, se aposentar este ano, 2020. Né? Na transição 1, que é aquela que exige pontos, ela iria para 2021, com 88 pontos. Ou nessa regra de transição, sendo que para ter integralidade ela teria que ir até 2026, veja ele que já joga de 2020 para 2026, 6 anos a mais, ou em próprio 2021, com 57 anos, pagando 1 ano de pedágio, veja ali, ela vai ter que trabalhar até os 31, tendo 1 ano de pedágio. Então veja que atendeu essa servidora, no caso aqui, porque se ela não tivesse essa regra de transição 2, para ter integralidade e paridade, elas teriam que sair em 2026. Né? Então é uma regra mais maleável, digamos assim, nesse sentido de atender aqueles que estão mais próximos de se aposentar. Né? Tem outros exemplos, eu vou passando um pouco mais rápido e aí a gente vai vendo. Ó, uma mulher, em 2019, 42 anos, com 24 anos de contribuição, ela entrou em 1995, então a previsão da regra anterior é que ela iria se aposentar em 2029, 52 anos, com 34 de contribuição. Teria ali o redutor, lá do terceiro da 47 e tudo. Na transição 1, que é aquela dos pontos, ela iria para 2036, veja, 7 anos a mais que teria ali, ou para ter integralidade, 2039, 62 anos. Aqui, ela acaba conseguindo na segunda regra de transição, em 2034, aos 57 anos, com 39 anos de contribuição, pagando 6 anos de pedágio que eram necessários para ela. Então, é uma regra que faz com que ela chegue a atingir mais próximo. Né? Vou direto para esse último aqui, ó, por exemplo, em 2019, um homem com 34 anos, 13 anos de contribuição, entrou em 2006, previsão é que ele iria se aposentar em 2045, pela regra anterior, aos 60 anos, com 39 anos de contribuição. Né? Então, ele já não tinha integralidade e paridade. Pela regra de pontos, ele vai poder sair em 2048, aumenta em 3 anos, com 105 pontos.
tendo 63 anos de idade e 42 anos de contribuição. Veja que aquela regra de transição 2 que a gente falou, que é a do pedágio, não compensa para ele, porque ele teria que pagar 22 anos de pedágio, então teria que ter 57 anos de contribuição, mas ele já teria uma idade de 78 anos, já teria atingido até a compulsória, ou seja, ele sairia pela compulsória. Então, isso aqui é para a gente mostrar que essa regra do pedágio, ela tem um limite, ela não vai atender todos os servidores. Então, a única opção desse servidor aqui seria ele sair pela regra de transição de pontos. Essa, sim, é uma regra permanente e que aí todos aqueles que estiverem ingressados na União até a data de publicação da emenda vão estar nessa regra, né? Podem utilizar essa regra aqui. Tem uma diferença para ele, que ele não precisa chegar aos 65 anos, né? Que é a regra geral. Ele pode aposentar aos 63, né? Mas e o tempo de contribuição já seria natural da idade dele. Ok? Depois, se vocês fizerem os seus cálculos e tiverem dúvidas, me perguntem individualmente, a gente vê, tá? Não em público. E aí a gente vem aqui a regra dos professores. Como que ficou a regra dos professores federais, né? Muita gente acha que a União não tem, mas a União tem professores de ensino básico também, né? Aqueles que estão lá nos institutos federais, por exemplo, são professores vinculados à União. Então, você tem ali, idade da professora, 51, começou a partir de 2019, sendo que em 2022 aumenta para 52 anos. E o homem, 56 em 2019, aumentando para 57 em 2022. Tempo de contribuição, efetivo de professor ali, continuou, 25 anos mulher e 30 homem, 20 anos de serviço público, 5 no cargo, e a pontuação, né, que é essa primeira regra, 81 pontos para a mulher, chegando até 92, e 91 pontos para o homem, chegando até 100. Então, a mesma regra que a gente tinha falado inicialmente para o servidor em geral. Tem que implementar todos esses requisitos e só terá integralidade e paridade o professor com 60 anos e a professora com 57 anos, nesta regra de transição. A gente tem uma segunda regra semelhante de pedágio também para os professores, mas nessa aqui tem esta limitação. Os demais saem pela média, certo? E essa é a segunda regra que a gente falou dos 100 pontos, 100%, né? 52 anos mulher e 55 homem. A gente sabe que tem um aumento da mulher aqui, que a professora podia se aposentar aos 50, né? Agora já está exigindo 52. Então, ela vai ter que ficar 2 anos a mais ali, pelo menos, de idade. 25 anos para a mulher e 30 para o homem, 20 de serviço público, 5 no cargo e o pedágio de 100%, garantindo aqui integralidade e paridade ao implementar todos esses requisitos para quem entrou até 2003, ou 100% da média para quem entrou antes, após 2004. Não precisa atingir, então, os 40 anos lá para ter 100% da média. Ok? Policiais, né? Então, os policiais, eles continuam aposentando pela Lei Complementar 51, e são os policiais da União, os dos estados, cada um tem que fazer a sua legislação, né? A única diferença é que agora eles têm idade mínima. Não tinha idade mínima para o policial, né? Agora eles passam a ter uma idade mínima de 55 anos. Né? Mesmo tempo de contribuição que já exigia deles, 25 da mulher, sendo 15 de atividade policial, 30 do homem, sendo 20 de atividade policial. Aqui, nos policiais da União, nós ficamos com um problema, digamos, que é a questão do cálculo do benefício, que não foi resolvida. Sempre teve uma briga dos policiais no sentido de que, eu tenho direito à integralidade, porque a Lei Complementar 51 fala de integralidade, né? Mas, na realidade, a Lei Complementar 51 fala de proventos integrais, né? Então, ele só não vai ser proporcionalizado. E, na União, o entendimento e inclusive pareceres da AGU, é no sentido de que proventos integrais do policial ele não ser proporcionalizado, mas é a média, é calculado pela média. Ele não tem direito à última remuneração. Aqui, digamos que ficou essa situação por conta de impasses políticos que os próprios policiais acabaram criando, né? O relator tinha colocado aqui que eles teriam integralidade até a data de entrada em vigor da Previdência Complementar. Eles acharam pouco e queriam, igual os policiais, ter integralidade para sempre. Aí o relator pegou e tirou e deixou na forma da Lei Complementar 51. Então, é algo que o Supremo vai decidir, tem um processo do Supremo para decidir a situação, mas alguns estados já começaram a resolver a situação deles. Está dando integralidade até 2003, outros não está dando integralidade, né? Então, da União ficou essas exposições aqui. Ok? E tem uma regra de transição também para os policiais, que é uma idade mínima menor, mas que traz 100% de pedágio, né? Reduz a idade da mulher de 55 para 52, do homem se reduz para 53, né? Exigindo os mesmos tempos de contribuição e de atividade policial, só que tem um pedágio de 100%, da mesma forma que tem o anterior, né?
Os servidores expostos a agentes nocivos, ele não tem idade mínima na regra de transição, né? Ele tem 25 anos de efetiva exposição, tanto para o homem quanto para a mulher, 20 anos de serviço público, 5 no cargo, mas ele tem os pontos. Só que os pontos para essa categoria, o que foi aprovado na Câmara, ele aumentava de 86 e chegava, não lembro a pontuação, ele ia aumentando 1 ponto a cada ano, né? Só que no Senado eles suprimiram esse texto, então não aumenta, então ficou em 86 fixo. Na realidade, a gente tem uma idade implícita aqui, né? Então, se eu tenho que somar a idade e tempo de contribuição, e eu exijo 86 pontos deles, então eu tenho uma idade implícita dentro desse cálculo aqui que se faz. Então, para eles 25 anos de efetiva exposição, mais 20 anos, mais 5 de cargo, mais 86 pontos, idade e tempo de contribuição, que eles vão precisar, né? E não tem direito à integralidade ou paridade, independente de quando ele ingressou. Vai ser média, né? 60% mais 2 lá, do que ultrapassar 20%. Né? Havia um questionamento também nesse sentido, e aqui ficou decidido que na União esses servidores não têm integralidade e paridade. Tá? Os detentores de mandato eletivo, nós comentamos lá que vão ser extintos todos os regimes de previdência dos detentores de mandato eletivo, né? Então, por exemplo, lá no Congresso nós temos o regime dos congressistas. Não pode se ingressar mais nenhum nesses regimes, todos os novos eleitos vão estar vinculados obrigatoriamente ao regime geral, seguindo a regra do regime geral, mas aqueles anteriores vão estar nessa regra de transição, né? Vão continuar nesse regime, tendo uma idade mínima ali de 62 mulheres e 65 anos o homem, todas as outras regras que já estavam previstas na própria legislação, adicionar um pedágio de 30%. Né? Então, aquilo que ele já pagava, ele já vai ter um adicional de um pedágio de 30%. E os demais vão todos seguir a mesma regra do regime geral, limitação ao teto do regime geral e tudo. Ok? Este aqui é um caso que ficou apenas para a União. A ideia foi colocar ele para você resolver principalmente problemas dos municípios naquela questão de variação de jornada, né? Você muda de 20 para 40 horas, ou algumas outras parcelas que são temporárias. Mas isso aqui vocês precisam colocar em lei para resolver a situação de cada um, né? O que ficou lá, que para fins de integralidade, né, então você vai considerar a remuneração do cargo efetivo, o subsídio, o vencimento e as vantagens pecuniárias permanentes do cargo, estabelecido em lei, acrescidos os adicionais de caráter individual das vantagens pessoais permanentes. Né? Então, você tem ali a definição do que é considerado a remuneração do cargo efetivo. Né? No caso de se ter jornada variável ou vantagens permanentes variáveis, né, que você tem ali, para a definição da remuneração do servidor público, deve ser feita uma média, você vai fazer uma média aritmética proporcional ao número de anos completos de recebimento desses benefícios, contínuo ou intercalado, que você tenha, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria ou o tempo da instituição dessa vantagem, né, que tem ali. Então, por exemplo, um professor, um médico, um servidor administrativo que tem lá, ele veio trabalhando a vida toda ali, vamos pegar um caso de um professor, uma professora que seriam 25 anos para se aposentar. Ela trabalhou 23 anos com a carga horária de 20 horas. Aí, no 23º ano, ela vai e muda para 40 horas. Então, ela trabalha 2 anos com 40 horas. E aí, quando ela se aposenta, ela leva a última remuneração, a remuneração de 40 horas. Né? Então, isso aqui é justamente o objetivo de acabar com isso, sendo que ela só contribuiu durante 2 anos para as 40 horas. Nesse exemplo, você vai fazer uma proporcionalização do período. Então foram 23 anos, então 23 por 25, 23, esse fator que vai dar aqui vai ser equivalente à remuneração. Então, você vai proporcionalizar também a última remuneração do cargo dela, equivalente ao valor, ao tempo que ela contribuiu ali com 20 horas e o tempo que ela contribuiu com 40 horas. Né? A mesma coisa se for uma vantagem parcial, a mesma coisa você faz ali essa proporcionalização no valor, no tempo referente à aposentadoria. Então, se era 25 anos, você vai dividir por 25, se era por 30, você vai dividir por 30, se é 35, por 35. Tá? Então, o objetivo de proporcionalizar esse tempo que ela contribuiu para cada carga horária, cada nível que se tem ali. Né? Então, acaba que você faz uma média para você poder dizer a integralidade daquele que houve as mudanças de carga horária ali no período. Né? Tudo bem até aqui? O abono de permanência da União, né, que continua a mesma regra, a União não disciplinou nenhuma matéria por enquanto, então vai continuar. Aqueles que implementaram os requisitos para se aposentar vão fazer jus ao abono de permanência no valor equivalente à sua contribuição previdenciária. Ok?
Antes de entrar nesse tema aqui, durante o intervalo do almoço, alguns colegas me fizeram algumas perguntas, e aí eu acho que é interessante a gente reforçar aqui, para que todos tenham o mesmo nível de conhecimento. Primeiro, quando a gente fala daquela questão de acumulações, né? A gente fala lá, não é vedada acumulações das remunerações quando for cargo acumulável, quando for 2 aposentadorias de cargos acumuláveis. Da mesma forma, interessante a gente complementar, a aposentadoria do regime geral com a aposentadoria de um regime próprio não se aplica àquelas acumulações, tá? Ali a gente está falando de aposentadoria com pensão, é o que traz o texto lá, aposentadoria com pensão decorrente de cônjuge ou companheiro. Então, se você tem uma aposentadoria do regime geral, você pode ter uma do regime próprio, sem problema, não vai ter aquela regra de acumulação de benefícios lá de aposentadoria, tá? Do que se tem ali. E a outra questão das alíquotas, que um colega veio me perguntar, pedindo para a gente reforçar. A questão da alíquota progressiva. Então eu posso fazer a alíquota progressiva ou não posso fazer a alíquota progressiva? Que a gente tem lá. Veja o que a gente falou. É uma faculdade. Então, o artigo 149 vem dizendo, poderão ser progressivas. As alíquotas poderão ser progressivas. Então, você vai ter que fazer o seu estudo atuarial e ver qual o melhor caminho a seguir ali que você vai definir. Se você vai fazer alíquotas progressivas ou não. Em sendo feito alíquotas progressivas, aquilo que a gente comentou que está na portaria 1348. Você tem que referendar o artigo 149 e fazer a sua alíquota progressiva observando os parâmetros mínimos da União. Não pode ser menor que aquele, tá? Os parâmetros que a gente tem lá, é a base de contribuição e os valores das alíquotas, que eles não podem ser menor do que está previsto para a União. Tudo bem? Alguém tinha mais alguma dúvida durante tudo que a gente falou, que queria perguntar para a gente agora? Antes da gente entrar nos próximos temas? Não? Então, vamos passar. Foi isso que eu lembrei. Eu acho que era isso. Tinha mais... Oi? Sim, tá. Que a colega perguntou ali sobre aquela questão. Na pensão por morte, a gente falou sobre a limitação lá, que é obrigatório vocês, quando for regulamentar a pensão por morte, observar o salário mínimo, né, quando for a única fonte de renda formal do dependente, né? Então, tem gerado dúvida no seguinte, mas eu vou garantir salário mínimo para cada dependente? Não. O que a gente quer dizer, o que diz o texto é no sentido de que você deve observar para a concessão do benefício, o benefício é único, né? Então, uma pensão por morte é uma, e depois que eu vou fazer a divisão entre os dependentes, eu vou observar o salário mínimo para esse benefício ali, especificamente, e aí sim faço a divisão. Se não houver, se for a única fonte de renda formal, aí sim você vai observar salário mínimo e dividir entre esses dependentes. Se não, se houver renda formal dos dependentes, aí sim você poderia conceder uma pensão menor que salário mínimo, né? Algo que está lá para vocês regulamentarem na lei de vocês, tá? Do que tem. Então, de tudo que a gente falou ali, a gente tem esses 3 procedimentos para que vocês possam fazer a reforma, né? Então, primeiro, tem que ter uma emenda à Constituição ou uma emenda à lei orgânica para definir a idade mínima, lembra? Então, a idade mínima tem que estar na emenda à lei orgânica ou na Constituição Estadual. Depois, você tem que ter uma lei complementar que vai dispor sobre o tempo de contribuição, os demais requisitos para aposentadoria, as aposentadorias especiais e, inclusive, a questão da função de magistério. Tem que ter lei complementar. E lei ordinária para as demais definições que são necessárias. Regra de cálculo, regra de pensão por morte, etc. Né? O que a gente tem, fácil, que esse entendimento jurisprudencial até do Supremo, que tudo que você pode tratar de lei ordinária, você poderia tratar numa lei complementar. Então, você poderia, às vezes, fazer a emenda à lei orgânica e uma lei complementar com todos os dispositivos. Não teria problema. Não pode ao contrário. Matéria de lei complementar não pode ser tratada em lei ordinária, né? Mas o que é de lei ordinária poderia ser tratado em lei complementar. E a questão da emenda à lei orgânica, com a idade mínima que se tem, ela tem que estar obrigatoriamente na emenda à lei orgânica, né? Quando a gente falar dos projetos, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de utilizar só a emenda, só a lei complementar e emenda, a gente entende um pouquinho mais sobre isso, ok? Lá no artigo 36, que é a entrada em vigor da emenda constitucional. Então, quanto às alíquotas de contribuição, o primeiro dia do 4º mês subsequente. Então, 1º de março agora, nós que somos servidores da União, começamos a pagar as novas alíquotas de contribuição previdenciária que está estabelecido na emenda constitucional 103, né?
Para os regimes próprios dos estados, DF e dos municípios, quanto à alteração promovida no artigo 1º desta emenda constitucional, no artigo 149, tudo aquilo que a gente viu no artigo 149, a possibilidade de você cobrar dos aposentados e pensionistas sobre o que ultrapassa o salário mínimo, a possibilidade de ter contribuição extraordinária, todas aquelas alterações, possibilidade de ter a alíquota progressiva, ela, antes de para produzir efeitos no município, vocês precisam referendar integralmente essa alteração, por lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo, né? Então, tem que ter um projeto de lei que referende isso, né? Além disso, as revogações previstas na linha A do inciso 1. A linha A do inciso 1 vai falar ali, até importante isso aqui a gente lembrar, sobre a revogação da contribuição previdenciária daqueles que recebem, aposentados e pensionistas que possuem doenças incapacitantes, né? O parágrafo 21 lá do artigo 40, que diz que a contribuição previdenciária desses que têm doenças incapacitantes incide sobre o dobro do teto do regime geral, né? Então, aqui ele está sendo revogado, mas para que ele produza efeitos para o seu município, para o seu estado, você tem que referendar isso. E a partir do momento que você referendar, todos os aposentados pensionistas, tendo doença capacitante ou não, vão contribuir sobre o que ultrapassa o teto do regime geral, que é a regra geral, ou, se você fizer uma ampliação da base para salário mínimo, a ampliação que for aplicada. Então, a União, esse parágrafo 21 já começou a cobrar isso dos servidores, então ela... como para a União isso aqui já foi imediato, a partir de janeiro agora, todos os servidores federais, aqueles que tinham a imunidade, digamos, acima do dobro do teto do regime geral, já foi cortado. Todos aqueles que pagavam contribuição previdenciária, aposentados e pensionistas, passam a pagar sobre o teto do regime geral. A União já começou isso. Se você referendar, você já faz essa cobrança. A diferença da União é que agora ela cobrou 11% e a partir de março começa a aplicar as novas alíquotas, né? Essa é a mudança que tem aqui. Então, essa alteração do 21 só vale para vocês se vocês referendarem. A alteração do 149 só vale se você referendar. E ainda os incisos 3 e 4 do artigo 35. Né? O que é o 3 e o 4? Revogação da emenda constitucional 41 e a revogação da emenda constitucional 47. Então, muito cuidado com esses referendos aqui, principalmente nesses dois incisos 3 e 4, para não gerar uma judicialização muito grande. Se você vai lá numa lei do município, referenda as revogações do 3 e o 4 e não coloca nenhuma outra regra de transição no lugar, nenhum servidor vai ter mais direito a essas regras de transição no seu município. E aí vão questionar, tudo bem, a União revogou, mas ela fez uma regra de transição substituindo. Você está revogando e não está colocando nenhuma regra no local, né? Então, tem que ter muito cuidado nessa revogação, principalmente se vocês forem fazer elas parciais, né? Porque às vezes fala assim, não, meu prefeito falou que a gente não vai fazer toda a reforma, a gente vai mexer só na alíquota esse ano, que é obrigatório, esse vocês têm que mexer na alíquota, então para mexer na alíquota eu tenho que referendar o 149, aí você vai lá no dispositivo da lei e referenda tudo, aí vai dar um problema que você vai acabar revogando a 41 e a 47, e aqueles servidores que estavam ali próximo de implementar, provavelmente vão judicializar essas questões, né? Então, se você vai fazer só o 149, referende só o 149 e assim depois faz os demais referendos, né? Tá? Então, esse referendo tem que ser em uma lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo. E aqui gera um pouco, às vezes, um problema para os regimes próprios, né? No sentido de que a lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo tem que sair do prefeito, tem que sair do governador, né? E é o que a gente faz, surgiu uma discussão quando a gente vê os minutos do projeto de lei, se eu poderia fazer tudo por uma emenda à lei orgânica, como a União fez. A União fez uma emenda à Constituição com todas as disposições dela. Poderia fazer tudo isso através de uma emenda à lei orgânica ou não? Nós temos os 3 modelos que estão disponíveis no site da Previdência, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? E aí a gente discute um pouco mais, né? E nos demais casos, na data de sua publicação. Então, tudo que a gente falou lá, as disposições lá do 37, do 38, do 39, principalmente, o artigo, que acaba sendo o artigo 24 que a gente aplica, mas as disposições do artigo 40 que já entrou em vigor desde a data da publicação. Por isso que todas as pensões que vocês concederam a partir do dia 13 de novembro de 2019, vocês já devem ter que ter observado as regras de acumulação. Então, você perguntou para o servidor se ele recebe algum outro benefício lá em outro regime, né? Se não foi feito, o ideal é você chamar o servidor,
dar a declaração dele para que vocês possam fazer isso, porque isso já é aplicação automática, aquela questão da regra de acumulação principalmente, né? E aí vocês já podem revisar do que se tem. O parágrafo único é aquilo que a gente já falou, que ele traz claramente ali de que você não pode editar uma lei com efeitos retroativos, né? Então não adianta você fazer uma lei hoje para dizer, não, ó, a regra de benefícios vai retroagir lá na data da emenda constitucional número 103. Não, você tem, somente a partir da sua publicação é que vai ser válido essas aplicações. Tudo bem até aí? Então vamos seguindo. E agora sim, eu peço para vocês lembrarem, agora a gente pode falar sobre a PEC paralela, né, que eu pedi para vocês esquecerem, e agora a gente entender o que tem nessa PEC paralela. Então, o que vocês me perguntarem, tá, o que o município pode fazer, o que o Estado pode fazer, é tudo isso que a gente falou. Da forma que está na Constituição, você pode seguir ali, você pode fazer a reforma de acordo com estudos atuariais que se tem, que embase isso, né? E aí perguntar, então eu não posso fazer nada, eu tenho que esperar a PEC paralela? A gente viu que não, né? A emenda 103 trouxe todas as disposições e trouxe a forma que vai ser feita. É mais complexo, porque exige, aí, se você for seguir a literalidade da lei, exige 3 atos normativos, emenda à lei orgânica, lei complementar, lei ordinária, né? Mas a PEC paralela que a gente vai ver aqui, ela também não é solução desejada para todos, né? Ainda que ela seja aprovada, ela não é a solução que todos queriam aqui, tá? Então, tudo que está na emenda 103 já é possível você fazer reforma, vocês não precisam aguardar, o ente federativo faz os seus estudos e define as suas regras, ou adota as regras da União também, não tem problema algum. Por que eu digo que a PEC paralela não é a solução dos sonhos, digamos, né? Porque o ideal era um texto na PEC paralela que viesse o seguinte: aplica-se aos estados, ao DF, aos municípios, as mesmas regras dos servidores da União. Porque aí você estaria ali, então, com regras uniformes, da forma que sempre foi, né? As regras previdenciárias sempre foram uniformes, desde as constituições anteriores, e agora que veio essa novidade de você ter regras diferenciadas, né? Então, a gente estava brincando que, assim, na França existem 38 regimes. Tá, no Brasil vai ter 2.100, né? Que eu posso ter, cada um vai ter um regime diferenciado, cada um vai ter uma regra, e aí acho que algo no passado que a gente já teve os institutos, você acaba tendo regras diferenciadas em cada benefício. Tudo bem, você tem uns parâmetros mais constitucionais, mas mesmo assim são regras diferentes e traz todos os impactos, né? Mas a paralela não trouxe essa disposição que a gente tanto queria, digamos assim, para dizer, olha, aplica-se as mesmas regras do que se tem. O que a gente tem na PEC paralela? A previsão de uma criação de um artigo 40A, só para esclarecer, a PEC 133, né? Ela surgiu no Senado, com as alterações que o Senado queria fazer na emenda constitucional número 103, né? Então, tem algumas coisas, além dessa questão que a gente traz aqui, então, regras de benefícios, principalmente do regime geral, que eles acabam alterando lá. Aquela situação do dependente, que a gente fala de observar o salário mínimo do dependente, também eles estão revogando ali, mas eu trago aqui só essa parte dos regimes próprios, né? Então, a proposta que foi aprovada no Senado e hoje está em tramitação na Câmara dos Deputados é o seguinte: vai incluir um artigo 40A na Constituição, para dizer o Estado, o DF e os municípios, por meio de lei ordinária de iniciativa do respectivo Poder Executivo, poderão adotar para o seu regime próprio de previdência, desde que sem prazo definido, condições ou exceções, as normas de que tratam os incisos 1 e 3 do parágrafo 1º, parágrafo 3º, parágrafo 4A, 4B e 4C, o 5º e o 7º do artigo 40, aplicáveis aos regimes próprios da União. Então, ou seja, ainda que a PEC paralela fosse aprovada, exige a aprovação de uma lei na Câmara Municipal. Exige a aprovação de uma lei, tudo bem que é uma lei ordinária, mas uma aprovação de uma lei ordinária na Assembleia Legislativa do Estado, né? Sem aprovação de lei, não tem aplicação automática da PEC, tá? Das disposições do que se tem. O que a gente fala aqui? O inciso 1 e 3 do parágrafo 1º é as aposentadorias que você tem, né? Aposentadoria por incapacidade permanente e aposentadoria voluntária. O parágrafo 3º, que você tem lá, que é a questão de cálculo, o parágrafo 3º, ou 4A, 4B e 4C, as especiais, o 5º e o 7º, pensão, né? Tudo isso, todas aquelas regras da União, você vai aplicar para esse regime, sem condições, sem prazo definido, condições ou exceções. Então, ou seja,
tudo bem, eu quero aplicar a regra da União, mas eu não concordo com aquela regra de cálculo. Eu quero tudo o resto da União, menos aquele cálculo. Eu quero que o cálculo seja 80% das maiores remunerações. Posso fazer através dessa lei ordinária? Não. Você vai ter que seguir todo o trâmite da Emenda Constitucional 103 e aprovar as suas leis. Porque aqui ele fala que essa lei ordinária é a adoção integral das regras da União. Se a ideia do município não é adotar integralmente aquilo que está para a União, ele não poderia fazer através dessa lei ordinária aqui que está prevista na PEC 133. Né? Então, essa é a previsão expressa do que tem ali. Você não pode ter condições e mudar nada. Qualquer coisa que você queira mudar, uma vírgula, um valor que você tem ali, já não entraria nessa PEC paralela. Tem que seguir todo o trâmite da Emenda 103, tá? Do que se tem. As alterações na legislação federal relacionadas a todos esses incisos vinculam o regime próprio dos estados, DF e município, enquanto a lei não for revogada. Então, ele traz uma previsão do seguinte, tá, eu adotei a regra da União e a União mudou a regra dele de novo. Então, o que mudou para a União aplica-se para mim também. Né? Então, enquanto você não for revogada essa disposição, você iria utilizar através dessa lei ordinária ali, o que facilita. Enquanto não revogada, fica afastada a vedação constante no inciso 13 do artigo 167. Esse aqui é um grande um ponto de polêmica e problema que nós vemos, não só pela atribuição institucional da Secretaria de Previdência, mas todo um retrocesso social que ele traz para os regimes próprios de Previdência. Né? O que acontece? A gente conseguiu colocar lá no artigo 67 que, se você descumprir as normas gerais dos regimes próprios, você teria vedado as transferências voluntárias de recurso, né? Você teria vedado os empréstimos que tem. Aqui é o seguinte, está querendo dizer que, se eu adotei essas regras da União, eu não vou ter mais essas vedações. Então, ou seja, você retorna a algo que acontecia antes de 98, que não existia regulamentação. Se o Executivo não repassar as contribuições previdenciárias, o que vai acontecer? Nada. Ele não vai ficar sem CRP, porque eu estou tirando essa vedação. Né? Se ele não cumpriu o equilíbrio financeiro atuarial do regime, o que vai acontecer? Qual a sanção? Nada. Né? Como se adotar as regras da União fosse a solução para todos. Né? A gente sabe que não é. Nem mesmo para a União, essas regras resolvem o déficit atuarial da União. Ela ameniza, ela possibilita que a longo prazo você tenha uma situação melhor no regime próprio da União, mas ela não resolve os problemas a longo prazo. Né? Então, esse aqui é um dos grandes pontos polêmicos, que é o que foi aprovado no Senado, que nós somos contrários e é o que vamos trabalhar na Câmara dos Deputados no sentido de suprimir essa parte desse texto e no projeto andando ali na Câmara. Tá? A lei revogadora de que trata o parágrafo 1º não pode ser adotada nos 180 dias anteriores ao final do mandato do respectivo chefe. Então, ele criou aqui um período semelhante ao período eleitoral. Né? Porque, olha, o prefeito está no final do mandato, o pessoal ali não está gostando muito dessa regra de previdência, ele vai lá e revoga para dizer, não, a gente vai ter uma regra de benefício melhor agora para vocês poderem passar. Então, ele criou esse período aqui para dizer, olha, você não pode revogar isso nos 180 dias finais. Então, depois disso, pode ser revogado e você vai estabelecer as suas regras ali. Se ele revoga essas disposições, ele tem que estabelecer novas regras. Quais vão ser as regras? Ele pode até colocar na lei dele todas as regras anteriores. Pode, mas enquanto não fizer isso, fica valendo essas regras que se tem ali. Tá? É o que tem aqui no parágrafo 4º, que continuam aplicáveis as regras anteriores até que você edite novas normas do que se tem. Então, veja que é um texto um pouco confuso, ele vai e volta, mas para tentar amarrar todas essas disposições ali. Né? E o parágrafo 5º é o que traz mais polêmica, digamos assim, que a lei do Estado, então, que na forma desse artigo, adotar a legislação federal para o seu regime próprio, vincula os regimes próprios dos respectivos municípios, enquanto não sobrevier a lei municipal revogadora de que trata o parágrafo 1º. Então, seria a seguinte situação. Aqui no Paraná, não, porque o Paraná já até fez a reforma deles, mas vamos supor que o Estado do Paraná vá e fala assim, não, aprovou a PEC 133, eu vou adotar as regras da União. Aprova uma lei ordinária adotando as regras da União. Obrigatoriamente estaria vinculando todos os municípios do Estado do Paraná, que possuem regime próprio, às mesmas regras da União, a menos que o município vá lá e faça uma lei revogando essas disposições. Então, você acaba amarrando ali todos os municípios, dependente da situação que ele esteja ali, em déficit, superávit, às vezes a situação nem é tão boa do que se tem. Mas ele traz essa previsão expressa e há um grande questionamento de inconstitucionalidade dessa disposição aqui, né, sobre isso.
Tá? E se o Estado revogar, não quer dizer que os municípios revoguem também, não. Ele vem esclarecendo isso. Aí você não vincula os regimes próprios, o Estado revogando, cada município teria que fazer a sua lei revogadora dessas disposições. Ok? E aqui o parágrafo 7º, ele traz a previsão expressa lá da questão do direito adquirido, somente para garantir que é assegurado ao servidor que implementou todos os seus requisitos, e também já traz a questão da contribuição extraordinária, né? A possibilidade de se criar contribuição extraordinária dos servidores dos estados, Distrito Federal e os municípios, do que se tem. Entendeu? Então, vejam só, a previsão da PEC paralela é nesse sentido, ela exige uma lei para que você possa adotar integralmente as regras da União. E aquilo que a gente falou, se você tem um ponto a alterar, ela não é solução nesse sentido, porque você não vai poder utilizá-lo, e vai ser necessário seguir todo o trâmite da Emenda Constitucional 103, né, do que se tem aqui. E ela não é a solução de aplicação automática, exige a edição de uma lei ordinária ali pelo ente federativo para que possa ser aplicada. Tá? Tem alguma pergunta? Aqui atrás. Sim? Leonardo, boa tarde. Boa tarde. Eu sou Isaac Lima, da Paraná Previdência. Eu tenho uma pergunta a fazer. Aqui no Paraná, nós fizemos a emenda constitucional 45, foi publicado no dia 5/12. Porém, a lei que referendou foi do dia 20, certo? Eu queria saber, em relação ao direito adquirido, na sua opinião, se vale 5 ou vale 20? Obrigado. Tá, vamos lá. Vocês fizeram a emenda constitucional no dia 5, foi publicada no dia 5? Foi publicado no dia 5. Tá, e aí a lei que referendou? Foi no dia 20. Revogando a 41 e a 47 que você está falando? Sim. Essa revogação aí, ela vai ser a partir do referendo, né, que é o que a Constituição exige, acaba que vai ficar do dia 20, essas revogações. Então, os servidores vão ficar nesse período ali, né, do dia 5 até o dia 20, quem implementou direito nesse período ali a essas regras de transição, o entendimento é que ele teria direito a essas regras nesse período, porque somente a partir da publicação da outra é que contaria essa revogação expressa. Né? Ok? Tudo bem, gente? Viram que, assim, por isso que eu pedi para vocês esquecerem a PEC paralela no início, que, assim, em outros eventos que a gente acabou fazendo, o pessoal sempre ficava assim, desde o início, mas e a PEC paralela? Mas eu posso esperar a PEC paralela? Né? Eu falava, não, gente, esquece ela por enquanto, vamos estudar a emenda 103, e aí agora o que tem. Né? E aí agora vocês conhecendo o texto aprovado lá, isso vai em tramitação na Câmara dos Deputados ainda, e a gente não sabe como vai ser agora. Né? Está caindo água daqui. A gente não sabe como vai ser agora e qual vai ser a tramitação, se realmente os deputados vão aprovar essas disposições ou não, o que fica. Entendeu? Então, por isso que foi nesse sentido de vocês esquecerem um pouquinho da gente estudar a emenda 103 direitinho. Alguma dúvida, algum comentário queira fazer, por enquanto? Vou pedir para o colega colocar ali coloca na página primeiro da Previdência, por favor. Isso. Lá na nossa página da Secretaria de Previdência, tudo isso que a gente falou aqui, a gente tem a nota técnica 12.212, que está lá disponível, que é o que a gente faz uma análise completa da aplicabilidade aos estados, DF e os municípios. Né? Então, nessa página lá, a gente vai ter ali a própria nota técnica, que vocês podem dizer, previdência.gov.br, aí você entra lá na parte de Previdência no Serviço Público, na legislação, vai estar todas essas disposições aqui. Né? Então, você tem aqui a nota técnica 12.212, né? Tem um textinho que a gente faz. Desce um pouquinho, por favor. Pode descer um pouquinho. Aí tem esse quadro aqui de aplicabilidade imediata, que eu falei com vocês, muitos textos que a gente viu, então vocês podem ver lá. Pode descer mais, pode ir até o finalzinho lá, que aí a gente já vai direto ali. Aqui a gente vem comentando cada um dos artigos, cada um dos parágrafos sobre o que exige lei, o que a aplicabilidade é imediata ou não. Né? Então,
Pode descer. Lá no final desse quadro, a gente vai ter os modelos. Ó, as não autoaplicáveis, que você tem ali também, que depende de regulamentação. Pode descer. Então, todos os artigos. Ó. Normas com período de vacância. Isso, pode descer um pouco mais. Aqui, isso aí. Ó. Lá no final, então, a gente vai ter ali os 3 arquivos que a gente tem, né, que é o que a gente comentou, que o objetivo, então, de a gente possibilitar a vocês os caminhos a serem seguidos, né, que pode ser feito. A recomendação da Secretaria de Previdência, ela sai como a adequação das normas, adotando as mesmas regras de previdência da União. Então, nós não desenhamos no projeto de lei nenhuma regra diferente. Fizemos 3 projetos de lei, que aí vocês vão analisar juridicamente e politicamente com o seu ente federativo qual o caminho a ser seguido, né? Nós temos, então, ali 3 minutas de orientação. Primeiro vai ser um projeto de lei, um projeto de emenda à lei orgânica, que contempla tudo, né? Então, ele completa o referendo que trata o artigo 36 e todas as normas de benefícios. A gente já vai conhecer ele ali. O grande questionamento que se tem aqui nesse ponto. Lembra que a gente falou que o referendo ele tem que ser de lei de iniciativa do Poder Executivo, né? Aqui a gente está fazendo tudo através de emenda à lei orgânica. Ainda que o prefeito faça o projeto de emenda à lei orgânica e encaminhe para a Câmara Municipal, há a possibilidade de se questionar o seguinte: a partir do momento que foi um projeto de emenda à lei orgânica, o prefeito perde aquele poder de sanção ou veto que ele teria em um projeto de lei. Porque aquilo que foi aprovado numa emenda à lei orgânica, ela vai ser promulgada pelo presidente da Câmara Municipal e vai entrar em vigor assim que ou na publicação ou assim que determinar os efeitos da própria norma. Isso atenderia o disposto no artigo 36, que fala que o projeto de lei tem que ser de iniciativa do Poder Executivo, né? Há correntes que dizem que sim, há correntes que dizem que não, né? Que poderia haver questionamentos jurídicos sobre essa situação. Qual o risco? O risco é de se dizer, não, olha, não atendeu o 36, o referendo, então o que vai acontecer? Não pode, as alíquotas, se forem progressivas, não vai poder mais ser progressiva porque o 149 não foi referendado. A revogação do parágrafo 21, que trata da contribuição sobre o dobro, e a revogação da emenda 41 e 47, elas também perderiam efeitos. Então, na prática, você acaba tendo um problema no sentido de voltar a viger a 41 e a 47. E aí vai ter essa discussão ali dos servidores que implementaram nesse período, né? Então, é um risco político e jurídico nessa situação. Outros que defendem que não, foi encaminhada, então, simplesmente encaminhado pelo prefeito, atende o disposto, não teria problema algum. Nós, então, fizemos essa primeira minuta. A segunda minuta, ela trata de um projeto de emenda à lei orgânica, e contempla as normas para aplicação das regras de benefícios, todas, né, e a adequação da alíquota, e um projeto de lei ordinária que faça apenas o referendo, né? A lei ordinária ele vem somente para referendar o artigo 36, que aí você, então, poderia suprir se o caminho político e jurídico for, não é melhor fazer assim, você faria dessa forma e poderia suprir esse questionamento específico. E a terceira, a gente já fez um projeto de emenda à lei orgânica, em que tem as idades mínimas para aposentadoria, né? Um projeto de lei complementar com todas as outras disposições, né? Aqui, digamos, a gente está seguindo mais o rito da emenda constitucional 103, porque ela exige a emenda à lei orgânica com a idade mínima. Eu venho aqui e coloco a idade mínima na lei orgânica. E aí eu vou também e coloco todos os demais dispositivos na lei complementar. Lembra que a gente falou que aquilo que se trata em lei ordinária pode ser tratado em lei complementar, sem questionamento, sem problema algum, né? Então, por isso que a gente traz e coloca tudo ali como lei complementar, tá? Então, deixa eu abrir os modelos, os projetos. Já está aberto aí no Word, por favor? Aí você abre o arquivo Minuta de Orientação 1, por favor. Deixa eu ver junto com você aqui, que é uma para ele. Isso mesmo. Mostrando um projeto, os outros sempre são bases, só com essas adequações, mas a gente vê junto eles aqui. Lembra, essa aqui a ideia é uma emenda à lei orgânica com tudo, né? Então, ela vai trazendo aqui. Pode descer um pouquinho, por favor. Artigo 1º lá.
ele define a questão da idade mínima. E qual que foi a nossa grande questionamento ali? Quando a gente manda um projeto de lei para a Câmara Municipal, na Câmara dos Deputados não é diferente, no Senado também, a gente corre um grande risco de alterações nesse texto, né? Então, nossa percepção foi no seguinte, de que, eu quero adotar as mesmas regras da União. Se a ideia é adotar as mesmas regras da União, se eu pegar todas as normas que está lá na emenda 103, copiar e jogar e colocar no meu texto, quando chegar na Câmara Municipal, aí começa. O vereador acha que os 65 tinha que ser 64. O vereador acha que os 25 tinha que ser 23. Então, o que a gente fez aqui na opção? Foi sempre fazendo a remissão. Não estou dizendo que a gente está tirando o poder lá do Poder Legislativo de poder discutir essa matéria, mas não, é levar para ele para dizer, olha, eu estou adotando a mesma regra da União. Então, por isso que a gente não traz as alterações. Então, você veja que a gente faz aqui, vinculados ao regime próprio da União, serão aposentados com as idades mínimas previstas para os servidores vinculados ao regime próprio de Previdência Social da União, no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição, com a redação dada pela emenda 103. Eu não trago para o texto da emenda da lei orgânica a própria idade, a idade de 62 e 65, para não gerar essa discussão de alterações. Eu trago a remissão expressa, para dizer, olha, eu estou trazendo aqui a mesma regra da União. Então, você está trazendo a mesma idade mínima. E quando a gente vai falar de benefícios, é a mesma coisa. Artigo 2º lá, até que entre em vigor as leis municipais que disciplinam os benefícios do regime próprio, conforme todos os incisos do artigo 40, os servidores serão aposentados na forma do artigo 10, que é aqui a gente está falando dos novos servidores, então, a forma do artigo 10 da emenda constitucional 103, e no caput do artigo 22, que é o servidor com deficiência. Então, eu já trago sempre remissões e não trazendo as regras específicas. No artigo 3º, você já vem falando da concessão de pensão por morte, falecido a partir da emenda da lei orgânica, vai obedecer o artigo 23 da emenda constitucional 103. Então, eu trago a mesma regra da União aqui com essa remissão ao artigo 23. Desce um pouquinho mais, por favor, amigo. Até que entre em vigor a lei municipal prevista no 3º, 8º e 17, eu utilizo o mesmo índice de reajustamento da União, asseguro o direito de opção pelo artigo 2º, mas digo que aqueles que tenham ingressado em cargo efetivo no município até a data de vigência desta emenda da lei orgânica que está se aprovando, eu vou aplicar o artigo 4º, da emenda 103, o artigo 20 da emenda 103. Então, o artigo 4º é aquela primeira regra de transição de pontos que a gente falou. O artigo 20 é aquela segunda regra de transição, com pedágio de 100%. E o artigo 21, que tem ali, caput do artigo 21, dos agentes nocivos também, é a regra de transição dos agentes nocivos. Veja que a gente vai sempre fazendo essas remissões específicas aqui. Aí você tem a questão do direito adquirido. Pode descer um pouquinho mais, por favor. O abono de permanência, você coloca ali, dá para todos os servidores, pode descer um pouquinho. Aqui, no artigo 8º, veja lá, ele já vai e coloca uma alíquota linear de 14%. Então, ele não estabelece aqui a alíquota progressiva, está colocando essa alíquota linear de 14%, e aí depende do que o ente federativo quer fazer. Pode descer um pouquinho mais, por favor. Qual que é a ideia? Aí você mexe no servidor também, a contribuição extraordinária que tem ali, pode descer um pouquinho mais. E aí você tem ali no artigo 10, no artigo 11, o referendo. Você referenda integralmente aquelas alterações. Isso é tudo feito através desta emenda à lei orgânica. Então, você segue todas as regras da União, com forma de regra de cálculo dos benefícios, a mesma regra de concessão, através dessas remissões. E não traz todo o texto, porque fica até difícil para vocês mesmo, que são os gestores de regime próprio, porque para você aprovar isso na Câmara Municipal vai depender muito de vocês. Vocês vão ter que estar na Câmara Municipal, conversando, tirando dúvida. É igual da mesma forma que foi na Câmara lá dos Deputados. A gente teve que estar lá junto com o pessoal, ganhamos uma salinha, digamos lá, que era para tirar dúvidas dos deputados. Tem um colega mesmo que é do regime próprio do Acre, que ele falou que ele ficou 3 semanas na Assembleia Legislativa. Ele só trabalhava lá, ele não ia mais no regime próprio, porque ele estava focado na reforma da Previdência do Estado. E o Estado foi o primeiro a aprovar, o Estado do Acre. Então, assim, a mesma coisa aqui.
quando vocês forem fazer, vocês vão precisar estar ali para vocês alertarem, para vocês esclarecerem dúvidas dos vereadores, principalmente, né? Porque não é simples. Vão surgir, igual já surgiram durante toda a tramitação da emenda da PEC 6, surgiram diversos fatos que às vezes não eram a realidade, que não eram verdade para aquelas situações, e você tem que estar junto ali para esclarecer. Porque quando o vereador ouvir isso, ele, não quero votar então, mas você tem que falar, não é isso que você tem, né? Então, é isso que é muito importante vocês estarem juntos. E aí, um projeto mais enxuto, se a ideia é realmente adotar as regras da União, você consegue acompanhar qualquer alteração que é feita no texto. Quando você faz um projeto extenso, às vezes altera um texto lá e você não consegue nem acompanhar essas disposições, tá? Muda para a minuta 2, por favor. Isso. Essa 2 e a 3 a gente já vê mais rápido. Aqui, então, a gente vai ter a emenda à lei orgânica, né, com todas essas disposições de benefícios. Pode ir passando ela, coisa. Então, veja lá os benefícios, tudo aquilo que a gente já falou em cima, pensão por morte. Pode ir descendo, por favor. Pensão por morte, todas as regras de aqueles que ingressaram antes ou não, o cálculo dos benefícios. Tudo isso vai trazer através da emenda à lei orgânica. Pode ir descendo, por favor. Né? A alíquota também está tudo ali. Questão ali da entrada em vigor. Aqui, só um pouquinho aí. Qual a diferença aqui? Aqui a gente está fazendo, então, uma emenda à lei orgânica e uma lei ordinária somente para referendar aquelas alterações. Então, eu crio aqui um período de vacácio, né? Então, esta emenda à lei orgânica entra em vigor. Em relação aos artigos 8º e 9º, a partir do primeiro dia do 4º mês subsequente à publicação. Eu dou um prazo maior da noventena. Isso também, gente, se vocês forem fazer a alíquota de vocês, ajuda o pessoal do RH, digamos, né? Não dá só 90 dias, não. Coloca no primeiro dia do mês seguinte, porque para eles tem que fazer cálculo proporcional, coitados. Às vezes é bem complicado, né? Então, às vezes dá um pouquinho mais de 90 dias, mas não tem problema. Mas pelo menos você fecha a competência direitinho e não tem esses problemas, né? Então, aqui está colocando a mesma coisa, a partir do primeiro dia do 4º mês subsequente. Em relação aos demais dispositivos, aí veja aqui, ele vai colocar a data de vigência da emenda à lei orgânica na data de vigência da lei municipal que referendar o artigo 36, justamente para não acontecer o caso que o colega trouxe lá ali do Paraná, né, de acontecer, olha, vai dar uma divergência entre um e outro, né? Então, aqui justamente o que você faz aqui, eu estou vinculando a emenda à lei orgânica a entrada em vigor dela assim que a lei que referendar, que está revogando as outras disposições, entrar em vigor. Então, você evita esse problema, esse período de vacácio que fica entre um ou outro benefício, né? E aqui é só para reforçar sempre que, enquanto você não exige as novas alíquotas, ficam mantidas as alíquotas anteriores, né? Porque às vezes você altera e aí vem questionamentos, principalmente de doentes. Não, alterei a alíquota, então eu vou ficar sem contribuir nesse período, né? Não, você vai contribuir com a alíquota anterior e a nova só vai entrar em vigor do que você tem ali, né? Pode descer mais um pouquinho, por favor. Pode descer, tem um arquivo mais embaixo. E aqui, você tem um projeto de lei com a disposição expressa ali do artigo 36. Fica referendado integralmente essas disposições aqui que está no artigo 36. Então, essa ideia, e esta entra em vigor na data da sua publicação. Mas lembra, a emenda à lei orgânica está vinculada à entrada em vigor dessa aqui, para não ter esse problema aqui de vacácio entre uma e outra norma. Tá? E o 3, por favor. Para a gente fechar com o 3 aqui, a minuta do projeto de lei. Tá, aqui no projeto 3, então você tem a emenda à lei orgânica, né, com todas aquelas disposições mais restritas ali, a idade mínima, estou estabelecendo, né, estou estabelecendo a regra de transição na emenda à lei orgânica, isso aqui que a gente estava conversando e acha muito importante ser feito, porque olha só, a União fez a emenda constitucional 103, e ela colocou lá no artigo 10, que são para os novos servidores, para aqueles que ingressarem após a emenda constitucional, a União pode alterar isso através de lei. Então, a regra de aposentadorias e pensões dos novos servidores pode ser alterada através de lei. Mas a emenda 103, ela deixou as regras de transição, o artigo 4º, o artigo 20, como regra constitucional.
Então, para alterar as regras de transição dos servidores federais, tem que ter uma emenda à Constituição Federal. Então, você veja que lá ele não tem a disposição, até que lei discipline tal matéria. Então, nós achamos isso como mais segurança para o servidor e observância também do princípio da simetria, que vocês façam e mantenham na emenda à lei orgânica a regra de transição do servidor, porque você consegue manter uma segurança maior para o servidor nesse sentido. Então, por isso que nesse projeto aqui, que é aquele terceiro que a gente falou, em que eu vou ter uma emenda à lei orgânica com a idade mínima e uma lei complementar com todos os demais dispositivos, a gente traz para a emenda à lei orgânica a regra de transição, para garantir o servidor que, para mexer nessa regra de transição de quem estava aqui, tem que se alterar a emenda à lei orgânica. Tá? Então, olha, o artigo 2º, você assegura ali, para o servidor que tem ingressado antes da data de vigência da emenda à lei orgânica, as regras da emenda 103, o artigo 4º, 20 e o 21, né, que são a regra de transição 1, que a gente falou lá de pontos, a 2 de 100% e a 3 ali, que é dos servidores de agentes nocivos. Tá bom? Por meio de lei, o município pode ter contribuição extraordinária. A gente está colocando sempre isso na emenda à lei orgânica para reforçar que é essa possibilidade, né? Então, aí a própria lei do município deveria fazer. E entra em vigor quando? A lei municipal que referendar o artigo 36, a mesma coisa, né? Então, aqui a gente vai ter um outro projeto mais completo, mas é ele que referenda. Então, essa lei, a emenda à lei orgânica só entra em vigor no momento que essa outra lei for entrar em vigor também, tá? Então, veja que a emenda à lei orgânica ela é menor, ela é mais restrita aqui, que só está com esses assuntos. Pode descer, por favor, amigo. Já é o próximo arquivo. Pode descer, tem um outro, é isso. E aqui, no projeto de lei complementar, tem todas as outras disposições. Regras de concessão de aposentadorias e pensões, cálculos, todos sempre fazendo remissão às regras da União. Vê que ele não traz aqui o... Pode descer, por favor. Ele não traz aqui as próprias regras, ele sempre faz essa remissão específica ali às regras da União. Então, direito adquirido, abono de permanência, as contribuições, né? Pode descer nas disposições finais. E a entrada em vigor, né? Produz efeito no primeiro dia, a partir do 4º, da questão das alíquotas e na sua publicação específica ali do que se tem, tá? Desta lei complementar aqui. Então, veja, ele sempre vai casando a emenda à lei orgânica com a lei complementar para não ter essas diferenças que se tem aqui, né? E não faz essas remissões. E qual a ideia depois para o município, para ficar mais fácil do município aplicar isso mesmo? Então, eu aprovando um projeto dessa forma, fazendo remissões, depois vocês podem fazer um decreto, uma portaria, uma instrução, onde você pegue todas as regras da União e desenhe para que fique mais fácil a aplicação. Nós queremos fazer isso, nós vamos fazer um projeto de um decreto nesse sentido, porque aí você vai pegar o decreto lá e vai falar assim, professor, então você vai lá no artigo do professor e vai dizer, olha, o professor se aposenta com essa regra de cálculo, com as seguintes situações, entendeu? Isso fica muito mais fácil na sua aplicabilidade. E aí você consegue aprovar isso na Câmara Municipal, com essas remissões todas, sem ter tanto o risco de alterações e o risco de mudanças durante esse projeto. Ok? Então, todos esses 3 projetos estão disponíveis no site, vocês podem consultar, estão em arquivo Word, né? A gente já colocou em arquivo Word mesmo para facilitar, se vocês precisarem alterar, fazer as adequações necessárias, e o que tiver dúvidas, vocês podem aí ir nos consultar e a gente vai tratando do que se tem, tá? Então, agora a gente tem um tempinho ainda, dá o quê? 20 minutinhos, que a gente pode tirar dúvidas, pode esclarecer alguns pontos específicos de vocês, tá? Cadê os meus amigos? Ah, tem ali e depois eles aqui também. Boa tarde. Boa tarde. Juliane, regime de previdência de Matelândia. Professor Leonardo, me ocorreu com essas minutas a questão do prazo para a implementação de todas essas alterações. A Secretaria de Previdência vai estabelecer, dizendo assim, olha, o que é prioridade é a alteração da alíquota, que nós vamos fiscalizar mais isso. Paulatinamente, vocês podem apresentar as alterações com base na idade, a parte da transição, porque nos ocorreu aqui que, se demorarmos para implementar, pode complicar para quem está próximo de se aposentar, a questão de alguma regra de transição. Então, gostaria que o professor abordasse algo. Tá, vamos lá. O que é obrigatório e de imediato tem que ser feito durante esse ano?
a adequação da alíquota para os 14% que a gente falou, e aí isso a Secretaria de Previdência está dando o prazo até 31 de julho, né? Então, a partir de agosto a gente vai começar a verificar se vocês já fizeram a adequação dessas alíquotas de contribuição. Aqueles que não fizeram, para aqueles patamares mínimos da União, começam a ser apontadas irregularidades. A restituição dos benefícios, os demais benefícios que não seja aposentadoria e pensão, tem que ser repassado ao ente federativo até 31 de julho também, de 2020, né? Esses são parâmetros obrigatórios. O DRA de vocês, né, o estudo atuarial de 2020, ele foi prorrogado para 31 de julho de 2020 também. E a partir dessa informação, nós vamos começar a notificar o ente federativo. Tá, você fez a adequação de alíquota, ou não fez, né? Devolveu os benefícios para o ente federativo, ou não devolveu, né? Então, esse estudo já vai gerar essas notificações, mas ainda assim, com essas duas providências que você fez de devolver o benefício e mexer na alíquota, você não está atingindo o seu equilíbrio financeiro atuarial. Aí nós vamos começar, então, a notificar. Você vai ter que fazer ou a adequação do plano de custeio, mexer mais nele, ou então fazer a sua reforma de benefícios, né? Antes, digamos, antes da emenda 103, quando a gente encontrava déficit atuarial, qual que era a solução? Bater na porta do prefeito e dizer: prefeito, vai ter que pagar mais. Vamos precisar pagar mais, vamos arrumar imóveis para dação em pagamento, alguma coisa, tem que arrumar uma solução. Agora não. Agora você tem uma outra solução, que é mexer na sua regra de benefícios. E aí, não tem obrigatoriedade, então a Secretaria de Previdência não pode obrigar que você mexa na sua regra de benefícios. Mas nós vamos fiscalizar e vamos cobrar atingir o equilíbrio financeiro atuarial. E aí o município, o Estado, que vai definir qual o melhor caminho a seguir. Então, prazo para adequar benefícios não existe, né? Não existe data, limite para isso, mas tem que atingir o equilíbrio financeiro atuarial e ele começa a ser verificado a partir de agosto de 2020, do que você tem. Tá? Tinha aqui, né? Perguntas? Cirlei de Palotina. De onde, desculpa? É de Palotina. Palotina? Ok. Eu queria saber sobre a alíquota, né, que tem que alterar ali do servidor ativo, se a gente já pode alterar do inativo também junto, né? E se pode ser a mesma alíquota ou se poderia ser uma diferente. E do cálculo atuarial, eu queria saber se a gente tem que fazer um segundo cálculo pós essa alteração da alíquota. O ideal é que você já contabilize essa alteração que você quer fazer nesse cálculo agora, que vocês já vão fazer, né? A alíquota lá, a alíquota vocês já podem alterar, inclusive já poderia até ser feito antes, não tem problema algum, e aí você vai ter que dar o prazo nonagesimal, 90 dias. Se quiser fazer a alíquota progressiva, precisa referendar o artigo 149. As alíquotas dos aposentados e pensionistas, ela tem que ser igual a do servidor ativo, né? Mas você tem a possibilidade de mexer na base de cálculo dela, se ela vai incidir sobre o que ultrapassa o teto do salário do regime geral ou se o que ultrapassa o salário mínimo. Se você quiser fazer sobre o que ultrapassa o salário mínimo, tem que referendar o artigo 149. Pode ser feito tudo na mesma lei, né? Faz tudo na mesma lei e poderia fazer todas essas alterações ali. Só que principalmente essa do aposentado e pensionista, é muito bom estar fundamentado no estudo atuarial. Porque uma exigência constitucional é que você só pode ampliar se houver déficit. Entendeu? Pessoal, vamos só pedir para o pessoal aí atrás, para segurar um pouquinho mais, daqui a pouco a gente já está terminando, que aí só esclarecer essas dúvidas aqui e a gente conversa um pouquinho mais, tá? Afonso Toledo, mais uma vez. Sim. Adotando-se, por exemplo, a terceira minuta, certo. Emenda mais lei complementar. Uhum. A gente sabe que a maioria dos municípios tem os seus regimes próprios instituídos por lei ordinária. Nesse caso, adotando-se a lei complementar, se abrangeria nesta lei toda a matéria, além do referendo, ou manteria-se a lei ordinária para as demais questões administrativas e apenas o referendo para a lei complementar? A nossa proposta foi colocar tudo em lei complementar, direto, para não ter que aprovar 3 projetos, né? A questão da idade mínima, você teria que fazer através da emenda à lei orgânica e faria uma lei complementar com tudo. Ainda que você faça a matéria de lei ordinária na lei complementar, tem decisões do Supremo que, se, por exemplo, lá na frente você quiser alterar, você não precisa de lei complementar, você pode fazer por lei ordinária, porque a matéria é de lei ordinária, né? Não teria problema. Mas no nosso projeto ficou só a lei complementar para ficar mais fácil, até de você casar a entrada em vigor de cada uma delas, desses problemas. Tá bom? Tem a colega aqui. E você está. Ele está trazendo lá. Onde, Leonardo? Ela aqui. Colega, isso.
Oi. Sou Márcia, vereadora de Boa Ventura de São Roque. Sim. Para se aposentar, tem que ter um tempo contínuo de contribuição? Ou pode ter sido interrompido e depois continuar pagando, continua igual? Não precisa ser contínuo. Você tem que ter o tempo de contribuição ali, os 35 anos, por exemplo, né, ou os 25 anos. Eles podem ser intercalados, não tem problema. Né? Mas aí tem que ver essa inscrição ali, por exemplo, você começou a trabalhar em 90, aí saiu do município, saiu desse cargo em 2005. Quando você voltar em 2010, por exemplo, você perdeu a regra de transição. Você não entra mais naquela regra de transição anterior a 2003, porque você voltou para um novo cargo. Você vai poder contar o tempo anterior, mas você não entra na regra de transição de ter integralidade e paridade, por exemplo. Tá? Mais alguém? Alguma dúvida, algum questionamento? Aqui tem um colega aqui no meio. Deixa eu... Boa tarde, professor Sérgio, do IPREMED, Medianeira. Se não for possível responder agora, pode ser sobre o tema do slide anterior, a respeito da acumulação de pensão em caso de professores aposentados em 2 vínculos, tanto o marido quanto a esposa. Caso de morte de um deles, se você entra com um dos cargos e os outros 3 você faz aquela tabela, ou ela tem direito à integralidade dos 2. Entendi. No caso, o que vai acontecer? A questão da aposentadoria, como os cargos acumuláveis, só um pouquinho. Dos 2 cargos acumuláveis, ele vai receber os 2 cargos acumuláveis dele. E as 2 pensões que seriam de cargos acumuláveis, lá você vai aplicar aquela questão da regra de acumulação. Né? Então, por exemplo, a professora tinha um cônjuge que também era professor. Né? Então, os 2 tinham cargos acumuláveis. Ela vai ter as 2 aposentadorias dela de cargo acumulável, né? E as 2 pensões sofreriam ali os redutores. A não ser que, vamos supor que uma pensão dele é maior que uma aposentadoria dela, e ela faça a opção pela pensão dele no lugar de uma aposentadoria dela. Aí sim a aposentadoria dela teria redução. Então, os 2 benefícios a mais teriam esses redutores dos que se tem. Tá? Espera aí, deixa... Daniel. Oi, eu sou Ana Paula, de Almirante Tamandaré. Na verdade, a pergunta que ele estava falando é sobre quando o filho recebe as pensões dos 2 pais, que são professores, então 2 padrões de cada. Não, entendeu? Filho não se aplica a regra de acumulação, é só cônjuge. Então ele receberia todas as pensões, todas as 4. O filho vai receber as 4 pensões. Né? Só a regra de acumulação só se aplica para a pensão deixada por cônjuge ou companheiro. Já é obrigado. Né? Isso aí. É diferente. Se for o filho, recebe tudo. Se for cônjuge, você vai aplicar essa regra que a gente estava falando. Ela teria as 2 dela e teria o redutor nas outras 2. Ok? Alguém mais? Tinha mais alguém? Colocou ali? Pessoal, eu coloquei aqui o meu e-mail que está ali. Eu vou mandar o slide que se tem. Eu não prometo responder com tanta agilidade, por conta da demanda que a gente tem. Mas se surgir alguma dúvida que vocês tenham, podem mandar para a gente. Só o Previdência que não tem o acento no e-mail, tá? Mas aí vocês já ajustam ali. Tá? Então vocês podem mandar e eu tento responder o mais breve possível que vocês tiverem de dúvidas. O slide vai estar disponível no site da APPREV, a APPREV vai disponibilizar para vocês. Podem utilizar ali o que se tem. Consultem o nosso site lá, essa parte, principalmente leiam a nota técnica, né? Deem uma lida naquela nota técnica ali, ela realmente é extensa, né? Ela é muito grande, mas foi um estudo que a gente fez para poder orientar vocês ali do que se tem, né? E qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição. Sabemos que não vai ser fácil, né? Serão 2.100 embates em cada Câmara Municipal para que vocês possam conseguir aprovar essa legislação. Mas depende muito de vocês, como gestores de regimes próprios lá, tá atuando à frente, tá trabalhando no convencimento tanto da sociedade e dos vereadores que se tem, tá? Estamos à disposição aí do que precisar. Muito obrigado. Passo a você, Márcio.